Olá! Nunca a pandemia do coronavírus esteve tão perto de nós. Novas variantes do vírus desrespeitam as regras sanitárias. Muitas autoridades cobram uma coordenação nacional para o combate à doença. Os governadores de estado se uniram para a tomada de decisões e o Senado criou uma comissão temporária. Neste programa, os governadores, em audiência pública, apontam os caminhos e os descaminhos no combate à pandemia. Essa doença é uma espécie de loteria, porque você não sabe exatamente quem vai agravar. O mercado, que é cruel, fica usando o desespero dos governadores, dos prefeitos, para elevar de forma exorbitante o preço dos insumos. Ou seja, gente morrendo sem respirador. O pulmão não funciona mais e ele não consegue ter o equipamento para auxiliar. A velocidade que a transmissão do vírus está acontecendo é muito maior do que a capacidade de abertura de leitos para atender a população. A comissão temporária começou a ouvir os governadores porque são eles que estão na linha de frente, tomando as decisões importantes para as populações. E como tudo é urgente, lançaram um Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde. O Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde foi lançado em 10 de março e assinado por 21 governadores. Segundo o documento, o coronavírus é hoje o maior adversário do Brasil e que é preciso evitar o total colapso dos sistemas hospitalares. Para isso, 3 compromissos são destacados: expansão da vacinação, apoio a medidas preventivas, como o uso de máscaras e desestímulo a aglomerações, e apoio aos estados para manutenção e ampliação de leitos. Tem nesse instante uma fila gigante, não é? Estou falando aí de milhares mesmo, algo aí como 30, 40 mil pessoas em todas as filas hospitalares por vaga de UTI e em alguns lugares também de leito clínico. Ou seja, gente morrendo sem respirador. O pulmão não funciona mais e ele não consegue ter o equipamento para auxiliar. E como a gente sabe que tudo acontece mesmo nas cidades, o Pacto dos Governadores ganhou apoio dos municipalistas. A Confederação Nacional dos Municípios também divulgou nota em apoio à Carta dos Governadores. No texto, a CNM destaca que é fundamental que todos assumam cada qual a sua responsabilidade, despolitizando a pandemia e colocando em primeiro lugar a vida e a saúde de cada cidadão brasileiro. Podemos dizer que a conversa entre governadores e senadores teve como fio condutor o Pacto em Defesa da Vida e da Saúde. Então vamos lá, começando pelas medidas de restrições. Lockdown, quarentena, toque de recolher. O agravamento da pandemia impôs medidas mais rígidas para evitar a circulação do vírus. Cada estado agindo conforme suas necessidades. Uma medida que a gente adotou aqui, que foi muito efetiva, foi a restrição de circulação de pessoas entre 19 e 6 horas da manhã. É claro que qualquer medida nesse sentido, ela é muito antipática, porque ela mexe com uma parcela muito significativa da população, ela mexe com a atividade econômica. Então é preciso ter muito equilíbrio e, acima de tudo, um diálogo constante com os setores, com os órgãos de controle. Então nós estamos até o final do mês com restrição de circulação das 20 horas até as 5 da manhã, no estado inteiro. Uma semana antes, Otto, e o senador Confúcio, uma semana antes da gente adotar a medida, nós tínhamos crescido 10 mil casos em uma semana. Uma semana depois da tomada de decisão, nós estabilizamos o número de casos e não crescemos nada. E ontem tínhamos registrado uma queda de 2 mil casos. O que nós fizemos aqui no âmbito geral do estado de Santa Catarina foi, durante a semana, restringir o horário de funcionamento de bares, restaurantes. De certo modo assusta o que está acontecendo hoje e, ao mesmo tempo, nós temos uma pressão
de universidade, de alguns atores de universidades, do Ministério Público, de tribunais de contas, para o fechamento total. O que a gente percebe para um lockdown, o que a gente percebe é que as atividades, esse fechamento total, ele acaba penalizando as atividades que são regradas, aquelas que de fato não impactam na transmissão do vírus, tanto quanto as aglomerações clandestinas. Então, estamos colocando esforços exatamente na fiscalização e também no avanço do atendimento à população do nosso Estado. Por conta dessa velocidade, a medida que o Brasil precisa tomar, e nós estamos tomando aqui, é a medida da prevenção, é a medida do isolamento social. Fortaleza, que é a capital, que é o epicentro hoje da pandemia, está em isolamento rígido. Agora, um ponto capital em todas as discussões, a vacinação. Ela é urgente para agora, para toda a população. Aqui, o que nós trabalhamos? Um cronograma para chegar em abril com algo em torno de 50 milhões de pessoas vacinadas. O grupo da primeira fase chamada, mais de 60 anos, as pessoas da saúde, indígenas, as pessoas que estão em asilos, tem um lado científico nisso aqui. E ainda mais o pessoal que tenham comorbidades. O objetivo aqui, esse grupo responde por 70% das internações e 70% dos óbitos. O que a gente espera? Vacinando ele, reduz internação, reduz óbito. É o que já acontece, por exemplo, no Amazonas, onde a gente já teve um avanço especial. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a necessidade de ter um cronograma para até julho a gente vacinar igual ou mais de 70%. Por quê? Porque, segundo a ciência, gera aí uma imunidade mais geral. A palavra de ordem é vacinar. Mas para isso, claro, é preciso ter as vacinas. Para facilitar as compras, temos agora novas leis. E elas foram publicadas no mesmo dia, 10 de março, e buscam agilizar a compra de vacinas contra a Covid-19. A primeira permite que a administração pública, direta e indireta, celebre contratos para aquisição de vacinas com dispensa de licitação. Já a segunda lei garante a compra das vacinas por estados, municípios e o Distrito Federal. Empresas privadas também poderão adquirir vacinas, mas o seu uso para terceiros só poderá acontecer após a imunização dos grupos prioritários e de forma gratuita. Isso vai, na minha opinião, dar agilidade à aquisição. Não fazia sentido, de fato, a Anvisa fazer todo o trabalho que outras instituições internacionais já haviam feito, e isso vai facilitar, não tenho dúvida, a aquisição de vacinas, vai acelerar. O projeto também prevê a possibilidade da iniciativa privada. E no encontro que fiz agora com o setor da construção civil, fiz um apelo a esse setor, como faço a todos os demais setores produtivos brasileiros, as grandes corporações, as federações, as confederações, as grandes empresas, inclusive multinacionais, que possam ajudar o Estado brasileiro. E esse instrumento normativo, dessa Lei 14.125, permite a participação da iniciativa privada, no primeiro momento, à guisa de filantropia, de solidariedade, de buscar, às vezes, com a burocracia que emperra no setor público, às vezes, alguma negociação, que eles próprios possam fazer a aquisição, em algum momento, dessas vacinas como doação para o Sistema Único de Saúde. Não é uma competição entre setor público e privado. É comunhão de vontades, é convergência, é união, é solidariedade. É isso que nós precisamos. Nós viramos aí um foco mundial pela quantidade de óbitos e a quantidade de casos. Portanto, para que a gente pudesse apressar mais a vinda de vacinas para o Brasil, acho que era importante o esforço das relações diplomáticas internacionais pelo presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara. Acho que era fundamental esse esforço, juntamente, inclusive, com a Organização Mundial da Saúde, porque eles estão muito preocupados com esse avanço da pandemia aqui no Brasil. E falando de relações diplomáticas com organismos internacionais, vejam dois movimentos do Senado para agilizar a aquisição de vacinas. Primeiro, uma carta endereçada do presidente do Senado à vice-presidente dos Estados Unidos e que exerce também a presidência do Senado americano.
Em nome do Congresso, Rodrigo Pacheco solicita autorização para que o Brasil compre doses de vacinas estocadas nos Estados Unidos e ainda sem previsão de uso. Já a moção de apelo internacional tem a assinatura dos senadores solicitando a atenção emergencial do mundo. Com apenas 5% dos 210 milhões de brasileiros vacinados, o texto lembra que o Brasil se tornou o epicentro mundial da pandemia. A moção, que será enviada aos organismos internacionais, pede a contribuição de países produtores de vacinas e que possuem estoques estratégicos. E eu abro um parênteses aqui para o depoimento do governador da Bahia, a relação entre vacina e idosos. Prestem atenção. Se a gente conseguisse hoje, em um mês, imunizar a população pelo menos acima de 60 anos, nós iríamos reduzir as lotações das UTIs a cerca de 20% do que nós temos hoje. Então, essa é a busca desesperada pela vacina e o resultado mesmo com a primeira dose, o resultado é extraordinário. Nós tivemos aqui a aplicação da primeira dose nos asilos e um dos asilos, na cidade de Amargosa, o vírus entrou e contaminou todos os idosos. Felizmente, nenhum precisou de atendimento hospitalar. Todos, como só estavam com a primeira dose, pegaram o vírus, mas nenhum, mesmo sendo pessoas idosas, nenhum precisou sequer de atendimento hospitalar. Ficaram todos com sintomas leves. Então, mesmo a primeira dose já nos garante, eu diria, uma relevante melhora do quadro clínico dos pacientes. Quando chegará a vez de cada um ser vacinado? A quantidade de vacinas disponíveis será suficiente para todos? Como o atual ritmo da vacinação pode ser acelerado? Até agora, apenas 4% da população já recebeu a primeira dose e somente 1,5% tomou a segunda dose. Enfim, quando esse pesadelo vai acabar e o povo brasileiro receberá de volta o direito de uma vida normal? Uma outra preocupação dos governadores, que também está no Pacto em Defesa da Vida, é o apoio para aumentar o número de leitos hospitalares. A reclamação é grande. Qual é o impacto dessa interrupção de custeio de leitos promovido pelo Ministério da Saúde? Eu vi aí alguns governadores falando realmente que... o próprio governador Camilo falando que o Ministério da Saúde interrompeu essa questão do custeio. E isso é muito grave. Nós estamos aqui com 1.013 leitos de UTI exclusivos Covid no Ceará e 2.527 leitos de enfermaria, ou seja, 3.540. Vocês têm uma ideia? Final de dezembro, quando a pandemia, aqui os números estavam bastante ainda baixos, nós tínhamos 186 leitos de UTI exclusivos Covid. Em 60 dias nós passamos para 1.013 e hoje estamos com quase 90% de ocupação desses leitos. 87,96% de ocupação do leito de UTI. A velocidade que a transmissão do vírus está acontecendo é muito maior do que a capacidade de abertura de leitos para atender a população. Se vocês terem uma ideia, desses 1.013 leitos de UTI, nós apenas temos 56 credenciados do Ministério da Saúde até o momento. Isso dificulta, porque eles têm um limite, nós estamos bancando esses leitos, isso tem um limite também pelas condições econômicas dos estados e de municípios. Nós ingressamos com uma ação no STF e temos uma liminar favorável, determinando que o Ministério fizesse a reposição do pagamento das UTIs que estão funcionando desde dezembro e que o Ministério havia deixado de pagar. O Ministério, o que ele não paga são leitos clínicos. Então, nós ampliamos aqui o número de leitos de clínicos com suporte que eles chamam de técnicas respiratórias. Então, entra oxigênio, ou seja, o consumo de oxigênio é grande, entra medicamento, entra praticamente tudo. O paciente só não está na UTI, só não está entubado, mas boa parte daquilo que seria feito na UTI também é feito nos leitos clínicos. Só que esses leitos clínicos o Ministério não paga. Além do mais, senador Confuso, o Ministério paga 1.600 por leito de UTI. O custo hoje do leito de UTI está entre 2.800 a 3.200. Né? Então, você vê que o Estado ainda praticamente banca metade quase
do custo do leito de UTI e ainda tem essa demora no credenciamento por parte do Ministério. E o que falar da compra de insumos? Na lei da oferta e da procura, com a pandemia, quem sofre é a população. Uma compra centralizada ajudaria muito a conter essa absurda elevação de preços e esse leilão feito pelos representantes desses insumos. Alguns deles, por exemplo, a bomba de infusão, que Otto Alencar aqui, eu quero cumprimentar Otto, nosso senador aqui, que eu estou vendo aqui a imagem dele, que é médico, que é aquela bomba que usa para fazer dosagem de medicamento na UTI, ela normalmente não é comprada. Os vendedores dos insumos, daquele materialzinho plástico, dos tubinhos plásticos, daqueles complementos, eles botam em comodato a bomba, não eram vendidos. E hoje eles dizem que não tem para botar em comodato e estão ofertando para vender. Nunca foi vendida, sempre foi colocada em comodato. Repito, não era vendida, estão cobrando preços extorsivos aqui no Brasil. Então, nós estamos importando uma quantidade grande dessas bombas para poder fazer a abertura de leitos de UTI. E a sugestão dos governadores de centralizar as compras é importante, porque nunca os insumos subiram tanto pela especulação da indústria, que a indústria faz hoje no nosso país. O governador colocou essa questão da bomba de infusão, que era disponibilizada, hoje é vendida e ofertada com preços até fora daquilo que o mercado prevê. Um trabalho em conjunto para a compra desses insumos seria importante até para equilibrar o preço de mercado, porque quando você faz ali no varejo, vai se criando ali uma especulação que faz com que os preços subam significativamente. Também tinha tido uma pergunta sobre risco de desabastecimento de oxigênio. Nos hospitais estaduais, nos hospitais que têm UTI, esse risco não existe, que nós trabalhamos com grandes tanques, grandes reservatórios. O mesmo eu não posso dizer dos municípios pequenos, mais distantes, que não têm UTI, mas que fazem aquele trabalho com cilindros de oxigênio para fazer o transporte do paciente, ou seja, fazer a manutenção do paciente enquanto aguarda a transferência. Os prefeitos estão relatando que as empresas não estão conseguindo fazer a reposição dos cilindros de oxigênio em municípios mais distantes, municípios pequenos. Eu acho fundamental que nós consigamos que o Ministério busque centralizar essas aquisições de insumos para evitar esse leilão e essa chantagem que, eu diria, governadores e prefeitos sofrem, que aí fica um leilão. A Bahia está me oferecendo tanto pelo anestésico, senão o Santa Catarina não pagar esse preço, vai ficar sem anestesia. Se o Ceará não pagar, vai ficar sem. Então, obviamente, o mercado, que é cruel, fica usando o desespero dos governadores e dos prefeitos para elevar de forma exorbitante o preço dos insumos. Nós pedimos 30 mil unidades desse medicamento e apenas 3 mil unidades foram ofertadas para Santa Catarina. Então, talvez essa seja a nossa segunda crise, a crise do desabastecimento, que, assim como o Plano Nacional de Imunização, nós defendemos que tem que haver uma aquisição centralizada. Defendemos também que o Ministério da Saúde deve intervir nos fabricantes, especialmente nesses 7 medicamentos que são utilizados para o kit de intubação, para que haja uma aquisição centralizada, uma intervenção de fato do governo para não desabastecer qualquer estado. Se o combate ao novo coronavírus já era difícil na sua forma original, imagine agora com suas variações. As novas cepas do vírus são um dificultador a mais apontado pelos governadores. Só para dar um dado comparativo, o pico da doença o ano passado, nós tínhamos 30 mil casos ativos no mês de julho. Com 30 mil ativos, nós chegamos a ter aqui, no máximo, cerca de 800 pacientes na UTI. Agora chegamos a 20 mil. Com 20 mil, nós estamos com 1.400 pacientes. Ou seja, temos 10 mil casos ativos a menos
e temos 600 pacientes a mais em UTI. Então, isso mostra a gravidade dessa nova variante, o quanto ela é mais agressiva e ela avança um pouco mais em idades inferiores a 60 anos. Toda a região de Chapecó foi atingida com essa variante de alta transmissibilidade que o senhor já tem detectado nos seus estados. É importante dizer que a Fiocruz fez um levantamento, um estudo, uma pesquisa de campo do perfil viral que circula em vários estados, obviamente, mas aqui no Sul, praticamente 70% do que já circula, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cerca de 62%, Santa Catarina 63,5%, e no Paraná chega a atingir 70%, são novas variantes do coronavírus. Aqui nós temos 18 variantes do vírus. A mais significativa é essa P1, que tem uma capacidade de transmissibilidade muito alta, e é impressionante como ela age, né? Nós conseguimos, né, chegar no pico, né, no momento mais agravado da doença aqui em 18 dias. E é um negócio que vai evoluindo de forma exponencial que a rede de saúde não consegue suportar. Com mais vacinas, mais proteção, mais segurança para todos nós. Mas a gente não pode esquecer de quem foi alcançado pela doença e as sequelas que ela, porventura, tenha deixado. O que eu tenho visto muito aqui no estado do Amazonas, que é uma grande preocupação que nós temos, é com as sequelas que o Covid deixa. Essas sequelas são, muitas vezes, mentais, são coronárias, nos rins, e nós não estamos preparados hoje para tratar essas pessoas. Essas pessoas estão saindo de uma UTI, quando sobrevivem ao Covid, com sequelas que, se não forem tratadas, se tornarão irreversíveis. Tem um maratonista que me disse chorando, ele é corredor na São Silvestre, enfim, 5.000 quilômetros, e ele hoje não tem dificuldade para sair do quarto dele para a cozinha, para você ter uma ideia. Então, nós temos situações realmente bem graves nessa área e a proposta é criar, assim como tem as outras redes de saúde, criar uma rede pós-Covid em todos os estados brasileiros. 70%, pelo menos aqui no estado do Amazonas, dos pacientes que tiveram sequela, iniciaram o tratamento de recuperação, eles abandonam o tratamento. E aí, daqui a alguns dias, esses pacientes voltam e de forma agravada e acabam indo a óbito. A Comissão Temporária do Senado acompanha as ações na saúde e também na economia. E, por isso, o tema auxílio emergencial entrou no debate. O auxílio emergencial está de volta. Primeiro, o Congresso teve que garantir as regras orçamentárias. Depois, o governo editou a medida provisória com os requisitos do novo auxílio. 4 parcelas mensais de R$ 250. O comércio informal, que é aquele que entra nessa relação daqueles que sofrem restrições, é o mais vulnerável, porque a pessoa da atividade informal, ela trabalha, o que ela ganha hoje é para comprar a janta, para levar para casa. Então, ela sai todos os dias, vamos dizer, para aventurar. Então, assim, é importante levar em consideração esse tripé da saúde, economia e social, para que não haja, para que haja um trabalho de proteção da vida. Já vai completar 3 meses aí sem auxílio no Brasil, pessoas estão passando fome, dificuldades, portanto é urgente a execução. Eu sei que o Senado já aprovou. Emprego, saúde, gerenciamento da crise. O pedido de socorro está por toda parte. Essa doença é uma espécie de loteria, porque você não sabe exatamente quem vai agravar. A minha mãe, com 70 anos de idade, pegou Covid e teve sintomas muito leves, né? Quase nem teve sintomas. Mas eu perdi amigos com 40 anos de idade, com 35 anos de idade, que não tinha nenhuma comorbidade. Eu sei que ser governador nesse momento não é tarefa fácil. É extremamente difícil. Ser governador em tempos normais, já administramos crises. E com a pandemia, eu imagino a dramática situação de estresse que vive um governador e sua equipe. É como se fosse assim,
uma roleta russa a cada momento. Nós temos que estar focados, né, na vacina, salvar vidas, mas também não podemos deixar, porque é outra missão da nossa comissão também, a questão fiscal do país. Também temos que buscar a retomada econômica, porque, reafirmo aqui, assim como para um paciente que está numa UTI, entubado, o oxigênio é vital, para o trabalhador, o emprego também é vital. E todo trabalhador, pai, mãe de família, ele quer ter um emprego garantido para sustentar a sua família. E o Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.